Oi, tudo bem? Meu nome é Jonatas Marques, sou estudante de Engenharia Mecânica aqui da UFRB em Cruz das Almas e hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Fabricação de um forno mecânico rotativo de baixo custo para a produção de farinha de mandioca. De início é importante nós falarmos um pouco sobre a matéria-prima desse processo, que seria a mandioca, em algumas regiões também conhecida como aipim. Ela é uma planta original do território sul-americano e ela tem o nome científico de Manioc esculenta. É um dos principais pratos e alimentos utilizados na culinária brasileira. Ela é uma prática muito antiga, até mesmo antes da chegada dos portugueses, tribos indígenas já cultivavam essas raízes e produziam a farinha nas ditas casas de farinha, que são nada mais nada menos que espaços destinados para a produção desse tipo de alimento, até com um equipamento muito arcaico e a utilização de muito esforço físico. Uma das características principais da casa de farinha é a utilização desse trabalho braçal. Diante disso, é necessário reduzir todo o esforço físico dos produtores. Esse trabalho objetiva a construção de um forno rotativo que ele seja de baixo custo, pois necessita ser utilizado e acessível para os pequenos produtores rurais, que ele tenha principalmente a necessidade de apenas um operador, pois sabemos que é necessário uma pessoa para realizar todo esse procedimento com esse tipo de equipamento, e por fim ele tem diversas demandas. As necessidades desse forno é que principalmente ele tenha um baixo custo de manutenção e um baixo custo de fabricação. Bom, aspectos como, por exemplo, a seleção de materiais, a disponibilidade dos materiais no mercado da região e até mesmo todo o processo de fabricação envolvendo a manutenção do forno seja abordado durante todo o trabalho. Diante disso, a gente parte agora para os métodos utilizados na fabricação desse equipamento. É importante ressaltar que utilizamos muitos materiais que eram sucateados, peças de veículos, materiais que seriam posteriormente descartados, como por exemplo, um eixo cardan, um eixo de transmissão de um veículo que anteriormente era sucateado, algumas chapas metálicas, cremalheiras, peões, porcas, parafusos, alguns eixos maciços utilizados para transferência de movimento, algumas cantoneiras de aço para a estrutura suporte e alguns materiais auxiliares, como por exemplo, máquina de solda, policorte, esmerilhadeira. Todo esse tipo de material foi utilizado durante a fabricação do forno. Esse forno ele foi dividido em basicamente 3 grandes módulos, em que iniciaremos a primeira etapa agora. A primeira etapa trata-se da produção do tacho, que é a região ao qual a farinha vai ficar exposta para ser torrada. Bom, é utilizado as chapas metálicas soldadas uma do lado da outra e posteriormente levadas formando uma espécie de cilindro, como podemos ver. Aqui é a modelagem 3D e do lado o equipamento já produzido. Bom, posteriormente partimos para a segunda etapa, que é a produção da estrutura metálica. A estrutura metálica ela é feita basicamente de cantoneira de aço, utilizando o eixo cardan no centro para fazer a transmissão, algumas cremalheiras e engrenagens para fazer toda essa transferência do movimento e algumas polias fabricadas com madeira. Bom, a última etapa trata-se da fabricação das hastes de metal com as paletas que irão misturar todo o material. Vemos aqui a modelagem 3D do sistema, como que ficaria feito no software SolidWorks, e do lado a peça já pronta. Ao final do processo de fabricação, podemos coletar alguns dados sobre o forno fabricado, como por exemplo, a capacidade de produção de farinha, o peso e principalmente o custo. Comparando com 2 dos principais concorrentes de mercado, podemos ter as seguintes definições. O forno fabricado teve uma redução de cerca de 78% no seu custo, já que foram utilizados materiais que seriam sucateados e alguns materiais que já estavam disponíveis na oficina. Foi possível constatar também que a massa final do forno foi cerca de 20% maior do que os principais concorrentes de mercado. Entretanto, a partição do equipamento em 3 grandes módulos facilitou e muito o transporte, o manuseio e a montagem dentro da casa de farinha. O equipamento mostrou-se de fácil manutenção, baixo custo e fácil operação por meio do operador, pois todos os materiais utilizados eram de baixo custo e serão facilmente encontrados no mercado da região. Bom, aqui estão algumas das nossas referências utilizadas durante todo esse trabalho. Muito obrigado a todos pela atenção.